Olá, boa noite para você. Segunda-feira, 15 de novembro de 2021. No Band Cidade de hoje, um programa especial. Nós vamos falar sobre política, sobre emendas da bancada federal do Rio Grande do Norte e vamos falar sobre Enem. Vamos conversar com o deputado federal Benis Leocádio, coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte. E no segundo bloco, nossa conversa será com o professor de português Antônio Neto. Já vamos entrar nos preparativos do Enem. As provas já acontecerão dentro de poucos dias e estamos na reta final. O Band Cidade especial desta segunda-feira começa agora. E aqui já ao meu lado, para essa primeira entrevista do Band Cidade Especial, o coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte, deputado federal Benis Leocádio. Boa noite, deputado, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, e boa noite, telespectadores do Band Cidade. Deputado, emendas em discussão na bancada federal. Tivemos recentemente uma reunião aqui, inclusive no Estado. O que é que há de concreto, de definição das emendas, deputado? Veja bem, nós tivemos uma reunião aqui em Natal, na sede da Federação das Indústrias, para recebermos as demandas dos entes federativos, né, Estado, municípios e também as entidades que procuram a bancada todos os anos, além das instituições como o FRN, IF, o FESA, o ERN, as universidades como um todo e os segmentos organizados. Para a gente é uma oportunidade que a gente dá para todos aqueles que desejariam ir até Brasília, como era antigamente, para levar esses pleitos. A gente preferiu fazer aqui pela segunda vez, né? Tivemos aqui no início do ano lá no Centro de Convenções e agora aqui em Natal mais uma vez. E já fizemos uma segunda reunião lá em Brasília, na quarta-feira, para definirmos dentro das indicações ou demandas apresentadas à bancada, quais prioridades escolheríamos. E, como todos os anos, a bancada chegou mais uma vez ao consenso, priorizando principalmente aquelas obras que já estejam em andamento. No Rio Grande do Norte, hoje nós temos a obra hídrica, a barragem de Oiticica, que caminha para a sua conclusão, e a tão esperada e aguardada duplicação da reta Tabajara, no trecho Panamirim até o entroncamento da 304 com a 226, como a gente chama ali no contorno para Caicó, né? Isso muito conhecido. E, além do mais, a questão da saúde do nosso estado, que essa, infelizmente, pelo que a gente está vendo no dia a dia, ainda vamos demorar muito tempo ver um efeito, um resultado. Tanto que eu provoquei, perante os colegas de bancada, que o Estado, através da Secretaria de Saúde, possa apresentar um plano de aplicação dos recursos que a gente tem direcionado para o Estado todo ano. Ano passado, para este ano 2021, foram 32 milhões de reais, né, sendo 16 para média e alta complexidade, ou a manutenção dos hospitais, e 16 que seriam para uma compra de vacinas que não aconteceu. Então, rediscutimos, redirecionamos 6 milhões para a compra de tomógrafos, que ficou definido para o Hospital Santa Catarina, na Zona Norte, o Hospital Nelson Inácio dos Santos, em Açu, e o Hospital João Machado, aqui em Natal, que, para surpresa nossa e de muitas outras pessoas, não sabíamos que nós ainda temos 11 grandes hospitais no estado sem um equipamento de tomógrafo. E aí a bancada resolveu priorizar e que os outros 10 milhões o estado iria iniciar um programa de realização de cirurgias eletivas, pois há uma demanda represada muito grande, mas infelizmente a gente não viu isso ainda acontecer. Deputado, por falar em saúde, há também uma emenda destinada ao Hospital Municipal de Natal, é isso, deputado? Também, dentre as prioridades, como eu já disse, aquilo que está em andamento, uma resolução da Comissão Mista de Orçamento exige que nós permaneçamos com a indicação de uma emenda todo ano até ser concluída. O Hospital de Natal recebeu agora, em 2021, 16 milhões de reais. As emendas para 2022 estão sofrendo uma redução, então ela deverá ser de 14 milhões de reais. Então nós estamos assegurando mais 14 milhões, eu somando aí os 16 de 2021, 30 milhões a Prefeitura do Natal já dispõe para iniciar a obra da construção do Hospital Geral de Natal, que é também um apelo e uma necessidade, até porque hoje a estrutura que o município tem funciona em prédios cedidos, alugados, sem as condições conforme as normas sanitárias. E aí esperamos que o povo, digamos, de Natal, do Rio Grande do Norte, tenha essa obra iniciada o mais breve possível. Esteve com a gente o prefeito Álvaro Dias, né, dizendo que os trâmites de
a aprovação do projeto, tanto junto ao Ministério da Saúde, como os órgãos de vigilância já estão em andamento. Então, vamos torcer que em breve a gente possa ter essa obra iniciada e concluída no futuro próximo. O senhor falou sobre duplicação da reta Tabajara e barragem de Oiticica, são duas obras estruturantes do Rio Grande do Norte. Com essas novas emendas para 2022, a expectativa é concluir essas obras, deputado? Sim, as duas já têm recursos indicados pela Lei Orçamentária Anual que o Executivo encaminha ao Legislativo para aprovação, a LOA. Tanto a reta Tabajara como a barragem de Oiticica, e o ministro da Infraestrutura, quando da última visita aqui em Natal, e já avisou na imprensa de que no primeiro semestre de 2022 a reta Tabajara está sendo concluída. Mesmo assim, ainda há obras complementares, fazendo parte de um viaduto ali em Macaíba, na travessia ali para a escola de Jundiaí, né? E aí nós resolvemos assegurar esses 14 milhões enquanto bancada, até porque em 2021, priorizando a solicitação do Estado para termos mais recursos para enfrentamento da pandemia, a bancada deixou de fazer aporte da nossa cota para a conclusão da reta Tabajara. Então, pelo que a gente está vendo, tanto os recursos previstos pelo Executivo Federal como o que está sendo aportado pela bancada, nós vamos ter essa obra concluída para o bem e a paz daqueles que trafegam nesse trecho da reta Tabajara. Deputado, o senhor é presidente estadual do Partido Republicanos. A gente já se aproxima de um ano eleitoral e seu nome, pelo Republicanos, está sendo posto como uma possibilidade de candidatura ao governo. É fato, deputado? Na Ruth, nós colocamos o nosso nome à disposição de um agrupamento de partidos de oposição à atual governante estadual, mas numa condição de que, se o nosso nome reunisse condições para agregar ou unir as forças de oposição, nós estaríamos dispostos a esse enfrentamento. Mas, até o momento, ainda não tivemos, digamos assim, esse apoiamento, essa decisão das várias agremiações partidárias ou até de alguns projetos pessoais. E o deputado Benes não tem essa ambição por projeto pessoal. Eu estarei à disposição daqueles que entenderem ser Benes essa pessoa com um perfil, pela sua experiência como ex-gestor municipal, como dirigente de entidade municipalista, como hoje um dos representantes da Câmara Federal lá em Brasília, fazendo o trabalho da defesa do municipalismo, que eu entendo, município mais forte, a gente tem que entender que é população mais assistida, são políticas públicas chegando à porta de cada um, com a saúde melhor, com a educação, com a assistência, mas infelizmente no nosso Brasil a gente vê uma coisa muito colocada na teoria, mas na prática não acontece. A velha discussão de pacto federativo. Como é que a gente vai ter pacto federativo melhorado, concentrando recursos nos cofres da União? Então passa por reforma tributária, passa por alguns ajustes que a gente tem tentado fazer, mas ainda não foram suficientes. Mas politicamente, e agora com as novas regras da legislação eleitoral, a gente precisa estar revendo, rediscutindo, não só nos republicanos, mas nos partidos que haverão de se aliar para discutir a sucessão 2022, passando não só pela chapa majoritária, mas também as chapas proporcionais de deputados estaduais e federais. Hoje, qual seria, se o senhor vislumbrar 2022, qual seria a sua prioridade, deputado? O seu desejo? Ser candidato à reeleição ou buscar um outro cargo, enfim. Qual é o desejo pessoal de Benes Leocádia? Eu diria, Ana Ruth, que qualquer político deve estar muito mais antenado com o desejo das pessoas que o elegerá ou não. E aí eu digo que eu tenho, na verdade, a minha obrigação, o meu dever de cumprir a minha missão de concluir o mandato de deputado federal até dezembro de 2022, que quis Deus que eu chegasse a esta missão e a população potiguar, mas a eleição de 2022, naturalmente, a gente tem que ver a conjuntura, o pensamento da população potiguar, está satisfeita ou não com o governo que aí está. Eu gosto muito de falar, o vestibular das urnas serve para isso, para a gente tirar esse tira-teima. Se você estiver bem, naturalmente, é reconduzido. Se não, é convidado a desocupar o espaço para que alguém possa substituí-lo. Então, eu tenho a impressão que o que a gente tem escutado no dia a dia e as pesquisas que vêm à opinião pública é que o atual governo não vem atendendo satisfatoriamente àquilo que a população esperava, no tocante à melhoria da saúde, da segurança, da manutenção das estradas, da preocupação com a vida de cada cidadão potiguar. Eu digo muito que governante é o empregado do povo, né? Então, se você não estiver antenado com as necessidades ou o que as pessoas realmente precisam,
naturalmente vem aquela desilusão. E eu diria muito que nos últimos mandatos de governador no nosso Rio Grande do Norte, a gente tem assistido um verdadeiro triturador de lideranças que assume esse posto. Foi assim com a ex-prefeita Rosalba Ciarline, assim com o ex-governador Robson, e a gente está vendo o mesmo filme com a professora Fátima. Tenho a impressão que o povo potiguar deverá reprová-la no vestibular das urnas. O seu grupo político vive uma disputa interna quando o assunto é Senado Federal. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, quer ser candidato a senador. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, quer ser candidato a senador. O deputado Enzo Leocádio fica com qual? Eu lhe diria, Ana Ruth, que acho que até tem sido uma das dificuldades para se chegar a um consenso sobre o entendimento desse agrupamento de partidos ou de lideranças que fazem oposição à atual governadora. Claro que é natural você, militante, é filiado a um partido político, deseja participar de um processo eleitoral, colocar o seu nome à disposição, como eu fiz. Mas se não houver o entendimento ou o consenso daqueles que fazem parte desse sistema político, não há por que forçar a barra ou achar que é o meu desejo ou a minha vontade. Primeiro você tem que saber se as pessoas querem. A minha opinião pessoal e a posição que já havia tomada antes de colocar o meu nome para a disposição de uma disputa majoritária era com a pré-candidatura de Rogério Marinho. E tenho mantido essa minha palavra, esse compromisso, e acredito que ele, junto ao ministro Fábio, outro potiguar, que hoje ocupa um espaço na esplanada dos ministérios em Brasília, deveriam chegar a um entendimento e a um consenso de que os dois são da mesma base de apoio ao governo federal. Por que essa disputa interna? E eu até esperava que isso tivesse resolvido mais cedo, mas infelizmente até hoje não tivemos o desfecho que esperavam dessa situação. Deputado Benes, e o Republicanos também já se organiza na chapa proporcional, porque sem coligação a situação muda um pouco, né? Também, Ana Ruth, embora saibamos que com um diferencial. A eleição de 2022, se tinha uma expectativa de voltar à coligação proporcional, que o parlamento não concordou. Se aprovou a federação de partidos, que é quase como uma coligação, com uma diferença. Ela terá que ser formada e obrigada a permanecer durante o curso do mandato, ou seja, os próximos 4 anos. E aí vai depender também de uma discussão entre as direções nacional de cada partido. O meu partido republicano já esteve discutindo com a bancada federal, com os presidentes estaduais do partido, no caso, em relação ao nosso caso aqui, temos as duas condições, né? Presidente estadual e deputado federal. E aí há uma expectativa e uma preocupação, porque os estados do Nordeste e do Norte terão dificuldades na organização dessas nominatas, como todos os outros. E a gente tem conversado muito com os colegas lá na Câmara, de que há essa preocupação, acredito eu, que com uma limitação maior, que antes cada partido poderia lançar o dobro de vagas de cada eleição. Se fosse federal, no caso 8 vagas aqui, lançariam 16 candidatos. Agora não, só pode 8 mais 1, ou seja, 9 vagas, e respeitando a proporcionalidade de 30% ter que ser do gênero feminino. E aí cada partido só vai apresentar 6 candidaturas, homem e 3 mulheres. Então, com certeza, alguns terão dificuldade, porque ainda será exigido que se alcance o quociente eleitoral. O quociente eleitoral para deputado federal na última eleição aqui girou em torno de 200 mil votos. Ou seja, então um partido para pensar em eleger alguém tem que ter uma nominata que venha ter essa perspectiva de votos. E eu sei que não é só o republicano, todos os outros partidos estão enfrentando essa preocupação. Eu diria que um ou outro que tem nominatas, digamos, fartas ou suficientes, até pela sua história, pela sua militância, de que lançam candidaturas mesmo sem serem competitivas para, no somatório, alcançar esse número de votos. Mas o republicano está tranquilo, porque as discussões já sinalizam de que tenhamos bons nomes, tanto na chapa de federal como de estadual, para alcançarmos o que exige a legislação eleitoral. Deputado federal Benes Leocádio, coordenador da bancada federal Potiguar. Obrigada, deputado, por sua participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço, Ana Ruth, a todos os seus telespectadores. Estarei sempre à disposição quando convidado. Obrigada, deputado. Boa noite. Boa noite. Hora do Band Cidade fazer um rápido intervalo. A gente se encontra em 1 minuto. De volta com a nossa segunda etapa, segundo bloco do Band Cidade especial deste 15 de novembro. A gente traz agora uma entrevista sobre Enem. Afinal, por que a prova de português do Enem é tão difícil? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de fazerem a redação do Enem?
Vou fazer essas e outras perguntas com o tal professor Antônio Neto, que já se encontra aqui comigo. Professor, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, desde já muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, podendo dividir esse espaço. E aí eu comentava, o senhor tão jovem e tratando já da disciplina de português junto ou para o Enem. Por que as pessoas têm tanta dificuldade ou por que a prova de português se coloca tão difícil no Enem, professor? Olha, alguns aspectos são muito importantes para a gente responder essa pergunta. A primeira dela é o estigma. O português é estigmatizado. Eu acho que junto com matemática são duas linguagens que são vistas de alguma forma pelo nosso público, de modo geral, como algo difícil. E quando você tira essa capa e começa a perceber que é muito mais do que uma disciplina complexa, mas é algo que te suscita, te pede certo empenho, isso pode virar prazeroso. Quando se trata da redação do Enem e da prova de linguagens, a gente tem uma prova estritamente interpretativa. A gente vai ter, sim, alguns conhecimentos mais técnicos sendo cobrados na prova? Tem sim, mas majoritariamente a gente tem uma prova interpretativa. E a gente vive num contexto social em que ler se tornou, diante de muitos aspectos, algo pouco viabilizado na nossa sociedade. Então, a dificuldade nasce daí. Como a gente tem esse pequeno encontro com a leitura durante a nossa vida, isso acaba se tornando um empecilho. E quando se trata de redação, se expressar, sobretudo agora depois das redes sociais, tornou-se algo crucial. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer expressar essa opinião, mas dificilmente a gente tem um domínio sobre a língua para como dizer. E aí gera alguma dificuldade que, claro, com os professores certos, com uma forma de estudar correta, a gente consegue reverter esse quadro. O senhor falou que a prova de linguagem é muito sobre interpretação. Isso. E essa dificuldade de interpretar, ela está concentrada na ausência ou na pouca leitura, professor? É sim, isso ou sim. em algo mais? Sim. É tábula rasa, superficialmente, a ausência de leitura que gera a falta de interpretação textual. Mas isso somado a alguns outros aspectos. É a falta de leitura? É, mas também é preciso lembrar que a prova do Enem é extremamente cruel no quesito tempo. E a gente tem cada vez mais jovens, alunos, cada vez mais suscetíveis, digamos, à pressão psicológica, que tem muito a ver com a redação, tem muito a ver com a resolução de questões, já que a gente tem uma prova que acontece em 4 horas e meia com 90 questões. São 3 minutos para cada uma delas. Então, querendo ou não, isso traz muito pouco tempo. Se você se dedica a 5 minutos, por exemplo, na resolução de uma questão, a próxima você já vai ter que resolver em 1 minuto. E o tempo para a redação, que é dado a mais no primeiro dia de prova, é apenas 1 hora e meia. Então, quando o aluno teve a preparação totalmente conteudística, ele pensou no que ele precisa estudar para resolver as questões, mas ele não se preparou psicológica e também para a gestão de tempo que envolve a prova. Então você soma uma sociedade que não tem um grande hábito de leitura, junto a tantas outras problemáticas que a gente está abordando aqui, as principais, as cruciais. Sim, isso acarreta tendo um problema realmente maior e tendo esse aspecto de maior dificuldade numa disciplina que, eu vou dizer que não é uma das mais complicadas, não. Você pegar a prova de linguagens hoje, você tem um número de questões que é bem extenso, 45, mas boa parte delas são resolvidas apenas com interpretação textual. Professor, a gente está literalmente na reta final do Enem. Hoje já é segunda-feira, daqui a pouco é a primeira prova do Enem, 2027, não é? 2027, 2027 já vai acontecer. Qual a dica que o senhor dá para o aluno agora nessa reta final na disciplina de português? Olha, de linguagem, né? Nessa reta final, eu diria que alguns aspectos são primordiais para a gente pensar esses últimos dias. O primeiro deles seria um pouco do que acontece com a questão de tentar saber qual é, porque todo mundo quer saber, né? É a pergunta de $1 milhão. Qual é o tema de redação? Mas eu provocaria para uma outra dimensão. Por que não focar agora numa estrutura de redação que pudesse ter um contato com todo e qualquer eixo temático? Então, para o aluno que está agora nessa reta final, eu diria, invista em estrutura textual. Perceba se o seu texto é suficientemente coeso, se os repertórios que você pensa em utilizar para diferentes eixos, eles realmente têm alguma pertinência em relação ao tema. Então, nessa reta final, para a redação seria foco na estrutura textual, menos preocupação com o possível tema. E para a prova de linguagens, a essa altura, seria dar ênfase em aspectos básicos, mas que são essenciais quando são cobrados pelo Enem. Que seriam eles: variedade linguística, funções da linguagem e o campeão de aparecimento em toda a prova, gêneros textuais. Então, uma revisada boa nestes 3 conteúdos já garante uma nota bem interessante.
O senhor falou que a preocupação agora não é o tema da redação do Enem, mas eu vou perguntar sobre a redação do Enem Pergunta de $1 milhão. naturalmente. O senhor acredita que a redação deste ano poderá cobrar o quê? Qual será o tema? A aposta do senhor hoje? Olha, eu vou pensar em 3 temas, pode ser? Pode, 3 claro. temas que são cruciais para esse ano. O primeiro dele é meio ambiente. Eu vou falar em eixos temáticos. O eixo temático meio ambiente, ele não acontece no Enem há praticamente 12 anos que não cai nenhum tema de redação voltado para essa área. E tido o atual momento social brasileiro em discussão em relação ao meio ambiente, é um tema muito forte. O segundo é a instabilidade na questão da fome no Brasil, que é, de novo, infelizmente, não era desde 2004, um ranking altíssimo, primeiro lugar, mapa da fome. Voltamos a esse cenário e isso é muito forte também para esse ano. E por último, mais ou menos importante, não poderia faltar. Eu acho que não cai pandemia, mas as decorrências trazidas, os problemas que foram observados por meio da pandemia. E se tem uma coisa que mudou com a pandemia foi o nosso mercado de trabalho. Por isso, o tema do mercado de trabalho é muito forte para esse ano também, graças às modificações trazidas por esse cenário. Uberização, o trabalho por aplicativos é um tema muito forte também para esse ano. Então, essas 3 áreas são as minhas apostas. O meio ambiente, a instabilidade, a questão da fome e do mercado de trabalho. Professor, pela experiência que o senhor tem, a redação do Enem, o tema é definido quando? Em que momento? É no início do ano? É no meio do ano? Olha, a gente tem consagradamente a informação de que entre maio e junho no máximo. Muitos vão dizer que no máximo maio ela está pronta e no máximo junho. Por isso a gente sempre dá dica aos nossos alunos de no primeiro semestre do ano separar aqueles conteúdos que foram mais abordados naquele momento do ano. Porém isso não é uma certeza absoluta, não chega a ser uma máxima, porque se a gente olhar para os Enems anteriores, nós vamos notar que tivemos temas do estigma associado a doenças mentais, democratização do acesso ao cinema, e não foram temas que tiveram grande repercussão no primeiro semestre. Então há ali a necessidade da gente observar com um pouco mais de carinho que talvez essa prova possa se estender para o segundo semestre, mas consagradamente no primeiro semestre ela está resolvida. Na ótica do professor de linguagem, o uso da rede social, o uso frequente da rede social, as publicações, esse uso atrapalha ou ajuda para quem está se preparando ao Enem? Olha, eu diria que esse uso é relativo. Se nós temos um indivíduo que é simplesmente, no viés literário da palavra, usuário, e ele não tece reflexões sobre o seu uso em relação à rede social, ela pode ser maligna. Que é quando a gente, infelizmente, por causa dos memes, textões e publicações que a gente faz na internet, às vezes ignora a pontuação, às vezes ignora a acentuação e acaba que isso vai virando hábito. É o velho costume de casa vai à praça. Acaba que a gente escreve tanto despreocupadamente com regras gramaticais, já que nesse âmbito essa relação é mais fluida, não precisa estar todo tempo preocupado com o uso de crase, com acentuação, com vírgulas, a gente acaba levando isso para dentro da prova também. Então, para esse aluno pode ser sim negativa, porém tem um viés positivo nisso, que é o aluno que consegue usufruir de todos esses recursos e ao mesmo tempo ponderar, criticar, pensar como aquele uso pode ser também positivo, por exemplo, como exemplo de redação ou em até outras instâncias. Então, há de ter ali um meio a meio nessa relação. Professor Antônio Neto, de português e linguagem, aliás, o termo Linguagem. correto. Obrigada, professor. E Eu boa que noite ao agradeço senhor. muitíssimo pelo espaço, muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. A você uma ótima noite. Fique com o Jornal da Band e amanhã eu lhe encontro às 18h50. Até lá.